Olá, esse é mais um Ponderações, eu sou a Ana e vocês devem se lembrar de mim do Cantinho da História. Esse é um projeto que não inclui dicas de leitura na maior parte dos episódios, porque é muito mais para que pensemos sobre determinados assuntos. E desde já eu peço desculpas pelos ruídos de fundo. Aqui é a Vila Lemos, aqui tem cachorro, gato, passarinho, passa avião, passa trem de carga e passa o carro do ovo. Então não se assustem se surgir algum tipo de barulho meio estranho no fundo da gravação. Esse episódio é sobre a construção política do mito do herói. O mito do herói é muito antigo, basta olhar para Heródoto e como ele retrata Leônidas, basta olhar todos aqueles heróis da guerra de Troia e como Virgílio escreve sua Eneida. O herói é um daqueles arquétipos, é um daqueles modelos que acompanha a civilização humana mesmo em suas variações mais diferenciadas. E o que eu quero dizer com isso? Que contamos histórias de heróis desde que nos reunimos e nos pensamos como sociedade. Podem ser heróis trágicos, podem ser heróis épicos, mas a presença do herói na narrativa humana é muito antiga. E o surgimento da política, isto é, o modo como os seres humanos se relacionam na polis, e polis é a cidade grega, é muito antigo também. Assim como os termos demagogia e tirania, a nossa percepção inicial de política aqui no Ocidente está centrada na Grécia. Mas o uso político desses mitos heróicos vai avançando e se sofisticando conforme as nossas sociedades vão se estruturando em modelos diferentes. E nenhum tipo de sociedade está imune ao uso político dos mitos heróicos. Vocês podem reconhecer, por exemplo, quando Shakespeare vai escrever a tragédia Júlio César, e ele retrata Marco Antônio carregando o cadáver de César. Dizem, e ninguém prova, que na vida real o que Marco Antônio fez foi pegar o manto ensanguentado de César e se vestir nele e discursar aos romanos. Mas a nossa lembrança mais candente, pelo menos nós que somos um pouco mais velhos, é do Marlon Brando encarnando Marco Antônio e dizendo: amigos, romanos, compatriotas, estou aqui para sepultar César, não para glorificá-lo. Porque o mal que os homens fazem quase sempre sobrevive a eles, mas o bem acaba sendo enterrado com seus ossos, então que assim seja com César. Ou mais ou menos isso, estou citando de cabeça e não sou uma leitora muito assídua de Shakespeare, meu contato com ele é esporádico. Então, olha para isso, existe um uso político de cadáveres, existe um uso político de heróis, porque César, antes de ser considerado um tirano, era um herói que desfilava com pompa e circunstância por Roma a cada nova conquista. E aí, no momento em que ele é assassinado, e é um assassinato político, Marco Antônio se cobre simbolicamente com toda a glória do César e reivindica o seu legado. E isso
é um tipo de história que se repete. Getúlio Vargas discursando em cima do caixão de João Pessoa, o uso que certos partidos políticos fazem quando alguns dos seus quadros são assassinados. Você tem esse tipo de exploração do cadáver heróico com uma frequência até previsível e desconcertante. Há também outra questão, que é quando você pega um episódio obscuro posteriormente e faz uma releitura para transformar esse episódio em um mito de origem daquela ideia que você defende. Nesse sentido, numa conversa na internet, lá no Facebook, com o Tony e a Roberta, que são meus amigos, o Tony está na Paraíba e a Roberta lá no Amazonas, a gente pensava em Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier era um alferes, mas até aí houve uma revolta em Minas Gerais, naquele período colonial de final de século XVIII, e a revolta foi traída por Joaquim Silvério, os líderes foram presos, Tiradentes foi executado com requintes de barbárie, como mandavam os resquícios medievais na lei portuguesa, e durante provavelmente quase todo o século XIX, Tiradentes não era alguém que significasse muito politicamente. Somente no final do século XIX, quando os republicanos vão tentar estabelecer uma narrativa de por que a república é melhor que a monarquia, de por que eles estão salvando a pátria, por que é legítimo destituir Dom Pedro II, jogar o velhinho num navio e mandar para a Europa na calada da noite, a toque de caixas, daquele jeito que a gente já sabe. E a figura de Tiradentes de repente vira um herói nacional. E a minha pergunta em relação a isso, e que nós discutíamos lá no Facebook, era: por que será que na hora de fazer uma ligação entre o período colonial e a república, parecendo obliterar totalmente o império, os republicanos escolheram logo a única revolta colonial feita só por gente branca? Afinal, a Inconfidência Mineira foi uma revolta profundamente elitista de gente que reclamava porque a coroa portuguesa ia cobrar os impostos atrasados. Alguns deles tinham uma ou outra ideia republicana. Existem historiadores não acadêmicos que saem por aí caçando cartas de Tiradentes para Thomas Jefferson, que estariam em arquivos em Paris, e todo tipo de lenda urbana. E eu chamo de lenda urbana porque eu nunca encontrei na historiografia algum trabalho sólido sobre isso. Mas o que fica patente quando se compara a Inconfidência Mineira com outras revoltas pelo Brasil afora é que ela é a única revolta essencialmente branca, onde você não tem os outros grupos, nem sociais, e nem étnicos, e nem culturais representados. E isso diz muito sobre como a República Brasileira, naquele primeiro momento, e o Instituto Histórico e Geográfico ajudando, está construindo a memória da nação. Porque a Inconfidência Mineira seria mais legítima que a Revolução Praieira ou que as revoltas regenciais? Você deve sempre pensar nisso quando alguém está sendo mitificado e transformado em herói, em salvador da pátria, em última e única esperança possível antes do fim do mundo. Porque o ser humano constrói mitos desde sempre. O ser humano tem uma tendência a mitificar até suas próprias origens.
você tem no bojo do conceito de nação essa ideia mítica. A nação moderna, o construto e o imaginário que permeiam a ideia de nação são absolutamente abstratos. Você pega um território X e diz, essa é a nossa nação, porque nós estamos aqui desde sempre, porque nós temos X ou Y cultura. Mas tudo isso é mito. Por quê? Primeiro, você deve pensar que quando os racistas e neonazistas da Europa dizem que a nação é sangue e solo, já dá para começar a suspeitar. Afinal, a sedentarização da humanidade é terrivelmente recente em tempos geológicos. Nós somos o único hominídeo que tem esses luxos de criar ideias extremamente complexas para definir por que estamos nesse pedacinho de terra especificamente. E a questão do sangue é mais complicada ainda, porque se formos confiar na biologia, não existe sangue puro. Existem grupos étnicos que se movimentam de maneira nômade durante milênios, que se encontram e se misturam e tornam a se separar. E não dá para dizer que esse pedacinho X de terra pertence a essa nação por A mais B mais C, que é igual a X. Tudo isso é mito. A ideia da nacionalidade, da pátria, tudo isso é construído. E a política evoluiu desde a polis grega até os dias de hoje para se apropriar desses mitos, para retrabalhar, para construir e reconstruir novas interpretações e usar esses mitos para fidelizar as pessoas, para separar as pessoas em grupos e transformá-las em combatentes da ideia X ou da ideia Y. Isso quer dizer que a gente não deve confiar em nada, ou que a gente não deve acreditar em nada, ou que não deve ter amor por nenhum tipo de local nessa vida? Não necessariamente. Isso quer dizer que a gente deve pensar, deve saber ao que se ater e não deve deixar-se manipular por esse ou aquele grupo que pegou uma ideia e transformou essa ideia numa bandeira. Isso não significa que não existam ideias pelas quais vale a pena lutar. Existem ideias incríveis, existem ideias pelas quais vale a pena você bancar a jogada, pôr suas cartas na mesa e ir em frente. Existem ideias pelas quais vale a pena pegarem armas e morrer jogado em um barranco qualquer. Existem todos os tipos de ideias. O importante é que essas ideias sejam selecionadas por nós mesmos e não impostas por esse ou aquele regime, por essa ou aquela liderança. Vale a pena morrer por uma ideia? Vale a pena matar por uma ideia? Aí eu já não sei. Mas às vezes é necessário. As situações são complexas para que você tenha uma resposta pronta para tudo. E o problema da nossa vida é que a maior parte das pessoas quer um manual para a vida. As pessoas encontram esse manual na religião, outros encontram na política, outros encontram nas falsas filosofias e nas autoajudas da vida. Mas a vida não tem manual. Cada situação é uma situação. O que a história, a filosofia, as vivências anteriores podem nos ajudar é a entender melhor o que está acontecendo, mas não dá para repetir, não dá para dizer essa é a solução para esse problema por todo o sempre. Não! Hoje essa solução se aplica, amanhã alguma coisa muda na equação e você tem que procurar outra solução. E é por isso que nós somos dinâmicos, é por isso que nós somos adaptáveis. É por isso que nós somos uma das espécies mais adaptáveis do planeta, porque nós temos essa capacidade de selecionar as informações, de pensar e de
refazer nossos passos e enfrentar novas situações e sobreviver. Quando o mito político é colocado na sua frente, você precisa ter a presença de espírito de parar e pensar: espera aí, como esse discurso é construído? A quem beneficia? A vida é mesmo uma sucessão de conflitos entre bem e mal e entre mocinhos e bandidos? Ou a vida é a luta pela sobrevivência e pela adaptação? E aí você tem que interrogar a evidência, como nós historiadores fazemos, ou você tem que interrogar as pessoas que estão vendendo a você esse mito. Porque na nossa sociedade pós-moderna, a velocidade com que se constrói e se destrói os mitos é muito maior do que na Antiguidade Clássica ou no Renascimento. E é bem provável que as mesmas pessoas, tanto à esquerda quanto à direita, que condenam com toda a veemência o fandom do Stalin, estejam cultivando seus próprios mitos. Quando a pessoa olha para você e fala: não, porque isso é culto à personalidade, porque isso é um absurdo, você começa a esmiuçar esse discurso e vai encontrar que a pessoa também tem alguém que ela admira, também tem seu herói, também tem seu mito. É muito fácil identificar o mito dos outros. Identificar o nosso já é mais difícil. E ter uma postura crítica com as nossas lideranças é mais difícil ainda, porque em muitos setores da própria esquerda, qualquer crítica é vista como deslealdade. A lealdade é tida como um valor tão profundo, mas tão profundo, que impede que se olhe com um mínimo de equidade para os nossos líderes. Então é preciso ter cuidado, é preciso pensar, e é por isso que eu chamei esse projeto de ponderações, porque é preciso ponderar a realidade, é preciso não se deixar levar de arrasto pelo espírito de manada, é preciso desconstruir os discursos, não só da mídia, não só dos líderes, não só dos padres e pastores, mas os nossos próprios discursos. É preciso ter o que alguns setores da esquerda chamam de autocrítica, mas que nunca fazem. É preciso pensar e ponderar sempre, antes de vestir uma camiseta, antes de sair defendendo uma bandeira. E ter plena noção de que não importa quão heróico seja o nosso mito, se ele foi um ser humano e não uma criação literária, ele vai ter defeitos. E se você vai descartar um líder sempre que ele apresenta defeitos, você não vai ter jamais uma liderança, porque todos nós temos defeitos. Esconder, omitir e maquiar o seu líder faz que quando ele seja desmascarado, seja muito mais rapidamente descartado. Então, menos mitificação, mais honestidade, mais sinceridade, talvez conquistassem uma lealdade maior do que essa construção toda floreada e heróica. Mas, como diria o velho Vladimir Ilyich, o que fazer, né? Nós seres humanos gostamos de um mito, nós seres humanos adoramos um herói. Se tiver cavalo branco, é uma beleza. Se tiver alguma espada sendo desembainhada, ou se for alguém como aquela personagem do Ernest Hemingway, de Por Quem os Sinos Dobram, o Jordan, que ele termina sozinho numa trincheira com a arma e a perna quebrada esperando os fascistas chegarem. Nós gostamos de martírio. O heroísmo passa pelo martírio.
Um herói vivo, como diria Harvey Dent, sempre corre o risco de viver o bastante para se tornar um vilão. Então é isso. Esse é mais um Ponderações, essa mistura de história, filosofia, cultura nerd e sabe lá mais o que eu venho tirando aqui da cachola para ver se a gente coloca um pouco de juízo nessa nossa sociedade maluca. Pensem, ponderem, leiam, se informem, não saiam falando de orelhada, não saiam mitificando quem não merece, mas também não saiam criticando sem saber, não saiam repetindo calúnias, mentiras e notícias falsas. Esta sociedade é nossa e para que nós a retomemos, precisamos ser seres humanos melhores. Então, um grande abraço a todos, vida longa e próspera, e espero que o Tony e a Roberta tenham gostado desse vídeo.